Lá, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, versículo 19. Eu tenho meditado muito nesses primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Nós temos aqui a Escola Bíblica Dominical. Antes que eu esqueça que o Marcelo brigue comigo, domingo, Escola Bíblica Dominical, não é, Marcelo? 9 horas da manhã, nós estamos encerrando mais um trimestre. Irmão, é bênção isso, é o segundo trimestre, é um desafio. Eu sei que nós estamos tentando mudar a mentalidade, porque era um momento que nós não tínhamos o hábito de estar aqui, mas eu quero que você se mova espiritualmente, se mova da sua cama para estar aqui domingo de manhã, para você ser abençoado. Já está por comprar a nova revista, encomende a sua revista. Se você foi negligente nos 2 trimestres anteriores, eu te convido a acertar as suas contas, porque do seu passado o Senhor não se lembra, mas do seu presente Ele se lembra. Então compra a sua revista, irmão, vem para a escola dominical, pelo amor de Deus. É um momento extraordinário que nós precisamos aprender sobre a palavra de Deus. Eu sei que todos nós vivemos uma vida muito corrida e poucos de nós temos tempo para sentar e aprender sobre a palavra de Deus. Então isso demanda esforço e dedicação. Domingo de manhã era um período que nós estávamos habituados a ficar em casa, dormindo até mais tarde, descansando. Para quem não faz parte do Ministério de Louvor, é óbvio, né? Quem faz parte já estava acostumado a acordar cedo e estar aqui. Mas é um momento importante, nós precisamos aprender sobre a palavra de Deus. No culto você não consegue tirar as suas dúvidas, você não consegue perguntar, você não consegue abordar questões que talvez aqui nós não teríamos tempo, mas na escola dominical sim. Você pode ler a sua revista, você tem condições de fazer a sua devocional com a revista da Escola Bíblica Dominical, e a partir disso você pode tirar suas dúvidas e aprender mais sobre a palavra de Deus, porque o alicerce do cristão é a palavra de Deus. Se você não estuda a palavra de Deus, se vier uma vendaval forte aí, você vai desmoronar, irmão, porque o que nos mantém de pé é a palavra de Deus. Não são esses momentos aqui de culto, porque este momento de culto aqui é um momento que dura poucos minutos e que traz pouco efeito para a nossa trajetória com Cristo. Porque tem pessoas que separam o domingo para ir na igreja no domingo. Você conhece pessoas assim que não faz parte de nenhuma igreja, que não é cristão, que não frequenta nenhum lugar, mas todo domingo ele vai para o culto. Eu conheço inúmeras pessoas que são assim. Este lugar aqui é um lugar de bênção, onde nós nos relacionamos, temos comunhão, mas quando nós assumirmos o compromisso de ser semelhantes a Cristo, nós precisamos aprender com a palavra de Deus o que é ser semelhante a Cristo. E é disso que eu quero falar nessa noite. Amém? Isso aí, Salomão, vou falar sobre você hoje. Mateus capítulo 6, no versículo 19, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Portanto, a luz que há em ti, se a luz que há em ti forem trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um, ou amará outro, ou se dedicará a um, ou desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Amém? Somente até aí. Vamos fazer mais uma oração? Sentado mesmo, feche seus olhos. Senhor, eu te louvo, eu agradeço o teu nome, porque nós temos uma oportunidade extraordinária de estar aqui para aprender mais sobre a tua palavra. Deus, que o Senhor venha falar conosco e que os nossos corações estejam sensíveis para ouvir e receber a tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu costumo sempre pedir a Deus em minhas orações, quando eu vou ministrar a palavra, que Deus me dê uma palavra que contribua para que a nossa mentalidade seja transformada. Eu tenho ciência que o culto, existem momentos que são emocionais no culto, isso faz parte do culto, mas eu acredito, como eu disse na quinta-feira passada, que o que define o nosso posicionamento é a nossa mentalidade,
é o nosso entendimento daquilo que nós aprendemos, é a nossa compreensão a respeito do quão consciência nós temos do que é ser cristão. E quando eu falo sobre isso, eu entendo que ser filho de Deus e estar em Cristo é algo que implica em muitas características e existem inúmeros obstáculos que nos impedem de alcançar esse objetivo. Eu quero falar hoje especificamente da identidade, do que eu penso ser um ponto crucial que o diabo tem atacado nos dias atuais. Eu acredito que hoje a igreja em si, ela tem sofrido um ataque na sua identidade de forma tão forte, de tão ferrenha, de tão agressiva, que as pessoas hoje elas encontram-se em crises emocionais, em crises de identidade frequente, e isso tudo eu acredito que é uma brecha que o diabo encontra em nossas fragilidades, em nossas decepções, em nossas frustrações, e a partir disso ele se infiltra dentro disso, e ele começa a manipular as nossas sensações, os nossos sentidos, e é disso que se trata hoje a respeito do que é ser cristão e de ter uma identidade. Quando nós falamos sobre identidade, nós precisamos compreender que o nosso mundo hoje, ele diz que nós somos aquilo que nós temos. E a realidade da cultura do mundo é uma realidade que nós não temos o privilégio de viver dentro de uma bolha onde nós não somos atingidos pela cultura e pelos hábitos do mundo. Não existe um cristão, um ser supremo, que ele é inerte a todas as coisas que acontecem no mundo, porque nós somos bombardeados constantemente, com muita frequência, com os costumes e com os hábitos do mundo. E nós não vivemos numa realidade superior, onde nós somos os melhores do mundo. O que nos faz ser bom é a graça e o favor de Cristo em nós. E quando nós falamos sobre identidade, eu penso que o plano do diabo hoje não é nos arrancar de dentro da igreja. O projeto maior do diabo hoje é destruir a nossa identidade. É fazer com que você não compreenda quem você é. Porque se você não compreender quem você é, não importa o lugar que você esteja, porque você vai se adequar à realidade onde você está inserido. Então, estar aqui dentro da igreja não significa dizer que você é alguém que é um cristão de fato, porque existem pessoas hoje que estão dentro da igreja e que não foram tocadas e que não foram transformadas pelo Evangelho, pessoas que fazem parte de ministérios e que não foram tocadas e que não foram preenchidas pelo amor de Deus e que não foram alcançadas pela transformação plena que o Evangelho traz. Mas quando nós temos uma mentalidade transformada, nós temos a compreensão de que Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você, e que a partir disso, essa morte de Cristo na cruz proporcionou a mim alguma mudança de mentalidade, uma transformação, e que a partir disso é isso que norteia o meu caminhar, me direciona a minha vida, em todos os âmbitos, em todas as minhas escolhas, em todas as minhas ações. Mas quando nós falamos sobre isso, nós precisamos trazer um exemplo dentro da Bíblia, quais são os comportamentos e ações que nós devemos ter para tentar fugir deste obstáculo. Porque hoje, por mais que nós tenhamos uma autoestima elevada, por mais que nós tenhamos segurança, por mais que eu tenha uma personalidade forte, em alguns momentos da nossa vida e da nossa trajetória, nos altos e baixos, nas decepções, nas frustrações, nos nossos dias nebulosos, nos nossos dias maus, nós nos sentimos inseguros e nós começamos a cogitar e pensar o seguinte: será que eu sou realmente alguém que é influente? Será que realmente o meu comportamento é de alguém que agrada as pessoas? E eu começo a me rotular de certas formas e ter certos tipos de comportamento. E essas inseguranças, elas tomam conta de mim, porque lá fora as pessoas pregam que você é aquilo que você tem, e as pessoas elas olham para você e te respeitam e te tratam de forma diferente por aquilo que você possui. Mas dentro do Evangelho, Jesus ele traz um discurso totalmente o inverso disso. Porque Jesus não estava preocupado com o que as pessoas conseguiam ver, ele estava preocupado com aquilo que estava dentro do coração das pessoas. Porque quando ele olhava para os fariseus eles se vestiam de forma extraordinária, os fariseus eles oravam em público, os fariseus decoravam a Torá, os fariseus eles jejuavam, eles faziam
tudo que a liturgia pedia, e isso era visível a todos os olhos. Mas Jesus, ele conhecia o coração daqueles homens, e ele sabia que aquilo não era verdade. E hoje nós vivemos numa realidade que a nossa identidade está sendo trucidada, triturada, e por vezes nós cedemos a essas pressões, e começamos a fugir do que a Bíblia diz. Por isso que Jesus, ele diz aqui neste texto que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E se nós analisarmos a nossa vida e a nossa trajetória, o nosso maior tesouro, ele realmente está, aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que nos traz preocupações, aquilo que nos faz perder o sono, é realmente aquilo que nós tratamos como algo mais precioso. Porque quando nós falamos sobre filhos, por exemplo, nós estamos passando por uma situação complicada, porque o Benjamin está passando mal, a gente ficou com ele, na verdade, a gente não, a Thalita nos ajudando aqui, e a minha sogra ficaram com o Benjamin hoje praticamente o dia inteiro no hospital. E por mais que eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, eu acredito que Deus é o Jeová Rafá, eu acredito que Deus, ele tem poder de ressuscitar mortos, eu acredito que Deus tem poder para trazer a cura. Por conta de o meu tesouro representar o Benjamin, o meu coração estar nele, aquilo gera em mim preocupações. Então, se o meu coração se aflige por aquilo, significa dizer que aquilo representa um tesouro para mim. O meu coração está naquilo. Só que quando nós começamos a pegar o nosso coração e colocar em coisas deste mundo, terrenas deste plano, e começam a roubar a nossa paz, e começam a nos trazer preocupações, e nós começamos a não entender qual é a motivação de o nosso coração estar inquieto e preocupado, por conta de coisas deste mundo, por conta de preocupações deste mundo, nós começamos a nos perder, porque isso começa a roubar a nossa paz, e a nossa fé só vai declinando. E a gente só vai morrendo na fé. Por isso que quando Jesus, ele alerta sobre isso, ele estava querendo dizer para aquele povo que estava ouvindo a mensagem, para os seus discípulos, que nós precisamos nos preocupar com a nossa identidade. E nós estamos falando de um Deus que pode dizer isso com propriedade, porque Deus, ele não existe, ele é. E Deus, ele não foi criado, ele existe antes da eternidade. E Deus, ele tinha uma certeza absoluta de quem ele era. O que nos faz ter uma identidade deturpada é a incerteza de quem nós somos. Deus, ele tinha tanta certeza de quem ele era, que quando ele vai se apresentar ele fala com Moisés, para que Moisés o apresente como um Deus, ele diz, fala que o eu sou me enviou. Ele sabia quem ele era, ele tem certeza da sua identidade. Só que nós, por conta do pecado, das contradições deste mundo, desse contexto deste mundo que já está pecaminoso, nós começamos a não ter certeza de quem nós somos. Porque quando nós nos distanciamos de Deus, nós perdemos a noção de quem nós somos. Foi assim com Adão no Jardim do Éden. Ele tinha um referencial de quem ele era, porque ele tinha um referencial de quem Deus era para ele, de quem era Deus. E nós fomos chamados para ser uma imagem e semelhança de quem Deus é. Só que o pecado me distanciou disso. Mas agora, Jesus, ele morreu na cruz por mim, por você, para nos reconectar ao Pai, para que a partir disso eu tenha restituído a minha identidade de filho de Deus novamente. Mas dentro disso, eu queria que a gente abrisse a Bíblia no livro de Reis, no capítulo 3, do versículo 5 em diante. Eu não vou ler o texto, mas eu vou só comentar algumas partes. Aqui conta a história de Salomão.
do momento em que Salomão ele teve um sonho e que Deus tem uma conversa com Salomão antes dele ascender ao trono. Só que antes disso, se nós olharmos um pouco para a trajetória de Salomão, você vai observar que o pai de Salomão era Davi, foi um dos principais reis de Israel, se não o principal, o maior, o que mais conquistou, o que mais fez crescer. E se nós olharmos para o contexto e para a realidade de Davi, ele enfrentou um grande obstáculo em relação à sua identidade. Davi, ele era uma pessoa de pequena estatura, em contrapartida, os seus irmãos eram fortes, guerreiros, eram homens imponentes. Davi, ele era desprezado pela sua família, por conta do seu exterior, de como que as pessoas rotulavam Davi. Davi é frágil, coitadinho de Davi. E nós estamos falando de uma realidade de alguém que foi criado dentro desse contexto, dessa realidade, mas que apesar de ser estigmatizado de diferentes formas, Davi ele compreendia que ele tinha uma identidade única, porque Davi ele não tinha o respeito da sua principal autoridade, que vinha sobre a sua vida, que era o seu pai, das pessoas que faziam parte do seu círculo, que eram os seus irmãos, não acreditavam que Davi tinha capacidade, não acreditavam que Davi tinha força. Eles desprezavam Davi. Agora você imagina dentro desse contexto, se de fora as pessoas nos estigmatizando, as pessoas que talvez você nem tenha um relacionamento próximo, te afetam de tal forma, imagina se seu pai, a sua mãe, os seus irmãos te estigmatizam, te rotulam de certa forma e você começa a se enxergar dessa forma. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça de Davi. Porque os seus irmãos, eles representavam alguém que era importante, que tinha valor. E eu acho que o auge de tudo isso, que a maior prova que Davi enfrentou foi quando o profeta Samuel foi ungir, e nem mesmo o homem de Deus acreditava que Davi seria um escolhido. Mas se nós olharmos, não é de hoje que a Bíblia nos mostra que Deus ele não estava preocupado com o que as pessoas conseguem enxergar por fora. E que não é o que nós somos por dentro ou por fora que nos faz ser significantes, que nos faz ser importantes, mas é a presença do Espírito Santo em nós. Porque quando Davi, ele tinha uma certeza extraordinária da sua identidade, de quem ele era, e por mais que ele tivesse experiências com Deus, que por mais que ele já tivesse vencido o urso, por mais que ele já tivesse matado o leão, e ele saber da sua capacidade de que ele poderia lutar contra um gigante, contra um exército, ele não disse, não se vangloriou dizendo que eu sou forte, que eu posso. E ele disse que você vem contra mim, contra a espada, com espadas, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que nós precisamos entender que existem batalhas na nossa mente e no nosso coração que vão trazer um alicerce para a nossa identidade, que não vão ser vencidas sem entendermos, sem o auxílio do Espírito Santo. Você pode buscar conselhos com inúmeras pessoas, mas existem transformações e existem verdades que somente o Espírito Santo vai revelar em nós e através de nós, que vai nos trazer a compreensão de quem nós somos de fato, porque em nós, o Espírito de Deus que foi soprado em nossas narinas, foi a consciência de Deus que foi soprada em nós, é o Espírito de Deus que habita em nós e que a partir disso nos liga ao Pai. E se não for o Espírito Santo habitando em nós, o nosso corpo, a nossa alma, não vai conseguir ajustar e fazer com que nós tenhamos uma identidade verdadeira à luz da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Davi, ele se manteve firme, e ele conseguiu resistir a todas estas estigmatizações e rótulos que colocaram sobre ele. Mas agora você imagina Salomão. Salomão, ele ia suceder o seu pai, um dos maiores reis de Israel, um homem que tornou o reino de Israel um império imponente, respeitado.
e agora Salomão tem a responsabilidade de conduzir este reino. E que se tudo que acontecesse daí por diante, que se o reino fracassasse, tudo isso cairia sobre os ombros de Salomão, porque o seu pai foi um rei respeitado, foi um rei grandioso, foi um rei que fez o povo de Israel ser conhecido pelos seus inimigos, temidos, fez com que o reino de Israel fosse enxergado como um reino importante naquela região. E agora Salomão, ele tem a responsabilidade de cuidar de um povo, que era o povo de Deus. E a Bíblia diz nesse texto que nós acabamos de falar aqui, que Salomão estava dormindo, e ele teve um sonho. E Deus, ele conversa com Salomão e pergunta: Salomão, me pede o que você quiser, que eu vou te atender. E a história descrita no livro de Reis diz que Salomão, ele, então, antes de falar com Deus o que ele queria, ele começa a dizer: Deus, eu sou somente um jovem moço, eu sou fraco, o Senhor me colocou, e o Senhor foi bom com meu pai Davi, o Senhor cuidou dele, o Senhor cuidou do seu povo, o Senhor deu sabedoria para ele, o Senhor mostrou misericórdia, o Senhor cuidou do seu povo e fez desse povo um grande povo. Quem sou eu, alguém tão insignificante, para cuidar desse povo seu? A única coisa que eu te peço é que o Senhor me dê conhecimento do bem e do mal, que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa julgar este povo com honestidade, para que eu possa ser um bom rei para este povo, para que eu faça tudo de acordo com o que o Senhor quer. Ele pede a Deus sabedoria, para que ele tenha entendimento do que é bom e do que é mal, para que ele julgue o povo com justiça. Agora, nós podemos traduzir isso para a nossa realidade. Quem de nós, estando no lugar de Salomão, estaria preocupado em, antes de agradar a si mesmo, em buscar os seus interesses, buscar agradar a Deus? Porque foi isso que Salomão fez. Salomão, ele tinha inseguranças, Salomão, ele tinha incertezas, Salomão, ele tinha preocupações. O reino de Israel era um reino que era cercado por inimigos, que constantemente eles estavam em batalhas. Mas Salomão, a preocupação maior dele era fazer a justiça, fazer da justiça, fazer com que o mal não fizesse parte do seu governo, do seu reinado. Às vezes, a nossa identidade nos faz ter comportamentos egoístas, porque a gente está mais preocupado com atender às nossas necessidades. E se nós olharmos para a palavra de Deus, existem dois erros cruciais que nós podemos cometer e que deturpam a nossa identidade. A primeira situação e o primeiro erro que nós podemos cometer é quando nós decidimos caminhar ou ser guiados pelas nossas necessidades. Salomão, ele tinha muitas necessidades. Ele podia pedir que Deus exterminasse todos os seus inimigos. Ele podia pedir que Deus fizesse dele o maior rei de Israel. Ele podia pedir a Deus que ele adquirisse bens e riquezas. Ele podia pedir a Deus que ele tivesse um reinado longo. Todas essas eram as necessidades de Salomão. Mas quando nós decidimos caminhar por necessidade, nós estamos fazendo a escolha deliberada de dizer para Deus que nós não caminharemos por fé. Porque quem caminha por necessidade não consegue confiar em Deus. Quem caminha por necessidade não entende que ele precisa ser dependente de Deus e interdependente do seu próximo. Quando nós caminhamos por necessidade, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero que Deus esteja mais preocupado com a minha dor do que com a dor do próximo.
então eu começo a ter uma fé atrofiada, uma fé minúscula, que não é de quem acredita, de quem confia em Deus. E isso deturpa a nossa identidade, porque agora o que me norteia dentro do meu comportamento, das minhas escolhas, é a necessidade que eu tenho. E eu começo a priorizar as minhas necessidades, ao invés de priorizar a confiança que eu devo ter em Deus. E eu começo a priorizar as minhas preocupações, ao invés de eu confiar a Deus os meus dias e acreditar que Deus vai cuidar de todas as coisas. O que me conduz, os meus dias e as minhas escolhas, são as minhas necessidades. E isso começa a deturpar quem eu sou. Isso começa a deformar a minha identidade, porque agora eu não consigo confiar em Deus. E por consequência eu não consigo confiar em mais ninguém. Porque se eu confiei em Deus para que Deus ele atendesse às minhas necessidades, eu começo a questionar se realmente Deus me ama, se Deus se importa comigo, se Deus está atento à minha dor. Mas isso é o que o diabo quer. Agora, existe um outro erro que nós podemos cometer, que nos fará deturpar a nossa identidade. Deus ele nos fez com um propósito. Deus ele nos fez com um objetivo. E o propósito de Deus não é desse plano terreno. O propósito de Deus não está em resumo para atender às nossas satisfações deste mundo. Deus não tem um propósito para esse plano terreno. Deus ele se importa com as pessoas. Deus ele quer que a gente revele o reino de Deus a este mundo. Mas o propósito que Deus tem para mim individualmente e para nós coletivamente não se resume a este mundo. Por isso que quando nós começamos a caminhar pensando somente na ótica desse mundo, nós estamos deturpando a nossa identidade. Porque Deus ele não nos fez para fazer parte deste mundo. Nós somos filhos de um reino eterno, de um reino supremo. E o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Salomão ele não quis caminhar pensando na lógica deste mundo, dos bens que ele poderia conquistar, da grandeza do seu reino. Ele pensou no propósito eterno de Deus para o povo de Israel. Ele pensou num projeto a longo prazo. O plano de Deus não foi pensando no aqui e agora. Porque as pessoas que caminham por necessidade, elas pensam no aqui e no agora. As pessoas que pensam e colocam a sua cabeça na lógica deste mundo, elas pensam no hoje. Mas Deus ele está preocupado com a eternidade. Por isso que o plano de Deus para nós não é nos oferecer simplesmente o que Ele tem, mas é nos oferecer quem Ele é. Para que a partir de nós conhecermos quem Ele é, nós possamos refletir a imagem de quem Ele é. E quando nós só buscamos a Deus pelo que Ele tem para nos oferecer, para o que Ele pode fazer, nós revelamos um Deus pelo que Ele faz, mas não por quem Ele é. E isso tem revelado uma crise real de identidade dentro das igrejas. Nós precisamos aprender a lutar contra isso, para que nós possamos ser a imagem de Cristo neste mundo. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele é um Evangelho de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus.
Nós não podemos entender que o Evangelho é vir aos cultos de quinta e de domingo. O Evangelho vai muito mais além do que isso. O Evangelho é eu ter a identidade de Cristo em mim e as pessoas olharem para mim e entender quem Deus é, não o que Ele faz. Porque nós sabemos que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Eu sei que nós podemos viver milagres, e eu disse isso na quinta-feira passada, que nós somos o maior milagre que Deus fez. Mas eu preciso revelar ao mundo quem Deus é, e só consegue fazer isso quem entende que é filho de Deus, porque só os filhos conseguem revelar o Pai. E nós precisamos entender que nós só conseguiremos revelar quem Deus é. E nós só conseguiremos revelar quem nós somos e qual a identidade que Deus plantou em nós quando nós passarmos pela cruz. Por isso que o Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos 12 e 14, diz assim: e falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. No 14 ele diz: e respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Por isso que, se nós olharmos para Jesus, nós devemos entender que o que nos fará entender quem nós somos é a cruz de Cristo, é nos aproximarmos de Jesus, porque Ele é a luz do mundo, e se Jesus Ele é a luz do mundo, nós seremos iluminados por esta luz, porque nós estávamos em trevas por conta do pecado. E tem uma canção dos Arrais, que o nome da canção acho que é 17 de janeiro, e ele diz uma frase muito interessante no final dessa canção, que só a cruz, ela esconderá quem você não é. Porque você pode dizer que você é muitas coisas, as pessoas podem dizer que você é muitas coisas, que você representa muitas coisas, te rotularem de diferentes formas, mas a cruz esconde quem você não é e revela quem você é em Jesus. Essa canção eu acho ela tão extraordinária que ele diz que o caminho será escuro, mas se Cristo é a luz do mundo, deixe Ele te mostrar quem você é, deixa Ele te falar quem você é. Às vezes nós estamos buscando entender quem nós somos nas coisas, porque nós achamos que as coisas revelam quem nós somos. Às vezes nós estamos procurando suprir as nossas carências nos relacionamentos, nas pessoas, com trabalho, com dinheiro, com bens, mas estas coisas não revelarão quem você é de fato. Revelarão como você está de fato, como as suas emoções estão. Você está desta forma, mas quem você é de fato, somente a cruz de Cristo revela, porque a cruz de Cristo, ela atrai para si todo o pecado, toda a injustiça, toda a deturpação que o pecado te deformou, e ela esconde quem você não é, porque o que o pecado faz de você, não é quem você é de fato, porque Deus Ele nos olha, Ele nos enxerga quem nós somos, a imagem e semelhança de quem Ele nos criou para ser, a perfeição, a obra perfeita de quem Ele fez, da qual Ele fez. Deus Ele não nos olha, não que Ele nos ignore os nossos pecados, não que Ele é um Deus negligente, que passa a mão na cabeça e diz: ah, coitadinho, você é uma vítima desse mundo, todo mundo está contra você. Não é isso. Esse não é o evangelho que a Bíblia prega. O evangelho que a Bíblia prega é de você entender que Jesus Ele morreu por pecadores. E você precisa passar pela cruz, porque a cruz vai esconder quem você não é e vai revelar quem você é. Você não é um perdido, você não é um filho pródigo, você não é o que o mundo diz que você é, você não é as coisas que você tem. A cruz ela te traz uma filiação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho,
para morrer para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho. Mas a cruz fez de Jesus o primogênito, porque agora nós também somos filhos de Deus. E essa é a nossa identidade. Essa é a verdade que você tem que acreditar nessa noite. E você tem que entender aqui que se lá fora existem estigmatizações e pessoas que te rotulam de certas formas, e que talvez nós não podemos ser hipócritas de dizer simplesmente que nós não somos aquilo que as pessoas nos dizem que nós somos. Nós temos que fazer uma autoanálise para refletir se de fato os seus comportamentos e as suas ações revelam de fato esse tipo de coisa que as pessoas estão vendo. Mas por mais que as suas ações e comportamentos revelem de fato isso, você não é isso, porque você é aquilo que Deus te criou para ser. Você precisa passar pela cruz, você precisa ir para a cruz, porque a cruz vai revelar quem você é de fato e vai arrancar de você aquilo que você não é. Mas esse caminho não é um caminho simples e fácil. Nós sabemos que o caminho será escuro, mas nós também sabemos e acabamos de ler que Cristo, Ele é a luz do mundo. O que nós precisamos fazer é deixar Jesus nos mostrar quem eu sou. Você não é aquilo que você faz. Você não é aquilo que você faz. Talvez você está se enxergando por aquilo que você faz. Nem que é bom, nem que as suas ações sejam boas ou más. Mas não é isso que te define. E se você se enxerga assim dessa forma, talvez a raiz desse problema esteja em você enxergar a Deus por aquilo que Ele faz por você. Você define Deus por aquilo que Ele já fez por você. Mas Deus, Ele é muito mais que isso. Porque Deus, Ele não existe. Ele é antes de qualquer coisa. Ele é soberano, Ele governa tudo e todos. E é por isso que no livro de Jó, ele é um texto extraordinário. Eu te convido a ler depois que você sair daqui. A Bíblia descreve que Jó, todos nós já conhecemos a história de Jó. Passou por muitos sofrimentos, perdeu tudo. É a história do triunfalismo. A história do final feliz, do filme da Disney. Mas, antes de Jó compreender e ter de volta tudo restituído de forma extraordinária, ele teve que, primeiro, ele foi colocado contra a parede por Deus, porque Jó, ele começou a enxergar a Deus por aquilo que Deus fazia, e Deus começou a mostrar a Jó que ele era um ser supremo e soberano. E ele começou a questionar Jó: Jó, onde é que você estava quando eu dei limite aos mares? Deus começou a confrontar Jó. E no final da sua trajetória, depois de Jó ter se perdido e ter pensado que Deus havia o abandonado, ele teve a compreensão de que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus por andar com Ele, por ver o Senhor. A única forma de nós termos uma identidade transformada é pararmos de conhecer a Deus somente de ouvir falar, mas conhecer a Deus de contigo andar. Andar com Deus é muito mais além do que vir ao culto, exercer algum ministério. Andar com Deus é convidar Deus para que Ele faça parte de todas as suas escolhas. É convidar Deus
para que Ele seja o seu mentor. Existem pessoas procurando mentoria para tudo hoje. Hoje tem mentoria até para você vestir roupa, se bobear. As pessoas estão procurando mentores, mas não querem andar com Deus. Não quer Jesus como seu mentor. E a palavra de Deus. É um grande desafio, irmãos. Eu ganhei um livro na escola dominical, e o autor do livro, ele fala sempre sobre a dicotomia entre o mundo real e o mundo ideal. Eu gosto sempre de reforçar, nós precisamos pregar um evangelho de verdade, mas nós também temos que entender o mundo que nós vivemos. Nós não somos perfeitos, e Deus não exige isso de nós. Deus exige de nós aperfeiçoamento, é diferente. Nós só seremos perfeitos quando Deus ele vier e nos transformar e arrancar de nós todo o pecado, e nós termos nossos corpos glorificados. Enquanto isso, eu tenho que buscar o aperfeiçoamento. O que Deus exige de nós é que você dê o seu melhor dentro das condições que você tem, parafraseando Mário Cortella, para que quando você tiver condições melhores, você faça melhor ainda. É isso que Deus exige de nós. Deus não exige de nós perfeccionismo. O evangelho que Jesus ele traz é um evangelho de recomeço. E é só nós olharmos para a trajetória de Jesus. Pedro andou com Jesus, foi ensinado por 3 anos. Ele nunca viu Jesus agredindo ninguém. Ele nunca viu Jesus fazendo discurso de ódio contra alguém. Mas quase no final do 3º ano de seu treinamento, da sua faculdade, ele cortou a orelha do soldado. Depois que Jesus foi crucificado, ele negou a Jesus. Depois que ele negou a Jesus, ele voltou a pescar e abandonou todos os ensinamentos. Mas quando Jesus ele ressuscitou, ele foi buscar Pedro de volta. O evangelho é um evangelho de recomeço. Agora, se eu estiver disponível e aceitar recomeçar com Jesus, Ele sempre vai aceitar recomeçar comigo. Deus ele está sempre disposto a recomeçar conosco. Esse é o evangelho. Mas o evangelho exige de nós transformação e mudança de mentalidade. O evangelho é um encontro, se eu não me engano foi o Billy Graham que disse isso, que não tem como alguém dizer que teve um encontro com Jesus e não ter a sua vida transformada. E ele diz que ter um encontro com Jesus é um encontro de você sendo atropelado por uma carreta a 200 km por hora. Não tem como acontecer isso com você e você chegar aqui nesse culto e dizer assim: cara, acabou de acontecer isso comigo, estou bem, não sujei minha roupa, tá? Ainda deu tempo de chegar no culto. Não tem como a gente dizer que a gente teve um encontro com Jesus e nada na nossa vida mudou. E Jesus ele não quer que a gente se preocupe com somente o nosso externo, porque Ele sonda o nosso coração. Por isso que o profeta Jeremias ele diz que o Senhor ele esquadrinha o coração do homem, Ele examina minuciosamente para ver se há algo de bom. E Ele diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Em outras palavras, quando Jesus ele foi confrontado pelos fariseus, e os fariseus questionavam ele por que ele estava comendo com as mãos sujas, que pecado grave que ele estava cometendo. Para nós isso é irrelevante, amém, irmãos? Mas é uma cultura muito séria para eles lá. É um pecado grave você comer sem lavar as mãos. Aí Jesus ele fala: mas não é o que entra que contamina, é o que sai, é o que está dentro de você. Jesus ele está preocupado com o nosso coração. É por isso que eu digo que se a nossa mentalidade for transformada,
É impossível que o seu posicionamento externo não reflita o posicionamento do seu coração e realinhamento da sua mente ao Evangelho de Cristo. Existem obras que só o Espírito Santo pode fazer. Mas não é por muito falar que seremos ouvidos. E eu queria terminar essa palavra de hoje fazendo uma oração. Ontem à noite eu estava refletindo sobre isso justamente. E eu fico forçando Benjamin a ouvir as músicas do Ademar de Campos junto comigo. Aí, tem uma música do Ademar de Campos que ele fala que antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar, pois eu sei em quem tenho crido. Não lembro o resto. Marcelo, conhece? Eu acho que isso resume a palavra de hoje. Nós precisamos ouvir falar de Deus, mas caminhar em direção a essa luz, para aprender a andar do lado dele, a caminhar com ele, porque só assim a nossa identidade será transformada. É impossível você caminhar com Deus. Você imagina, se você se relaciona com alguém todos os dias, e essa pessoa ela tem um jargão, ela tem um tique, você acaba pegando aquele tique daquela pessoa. Você se vê repetindo as mesmas frases em alguns momentos. Imagina se você andar com Deus. O que você não vai absorver? O que você vai começar a repetir para as outras pessoas? Quais são as palavras que você vai começar a dizer? Como que vai ser o seu caminhar, o seu comportamento, o seu pensamento? Mas isso só vai acontecer se você andar com Deus. Porque se você só ouvir falar de Deus, o máximo que você vai fazer é comentar sobre Ele com alguém. Mas se você caminhar com Deus, é como alguém que vai em Minas e volta falando ai. Porque caminhar com Deus é isso. Deus ele vai nos moldando, e as digitais de Deus vão ficando cada vez mais evidentes em nós. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque de um modo tão extraordinário e tão poderoso o Senhor tem cuidado de nós. Mas eu quero te pedir, Pai, nessa noite, que o Senhor nos ajude na tarefa tão difícil que é refletir a imagem e semelhança do Senhor. Eu sei, Pai, que nós somos bombardeados por este mundo. Existe um exagero e uma cultura de informação, e toda essa cultura é uma contracultura a respeito da Tua palavra. Esses hábitos e costumes têm nos contaminado de tal forma que nós não conseguimos às vezes resistir, e isso afeta as nossas emoções, afeta o nosso comportamento. Mas nós queremos voltar, ó Pai, à essência da Tua palavra. Nós queremos aprender mais sobre a Tua palavra e sobre quem o Senhor é. Então, Espírito Santo, nós precisamos do Teu auxílio. Nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo. Nós queremos nos despir de toda a contradição, de toda a estigmatização, de todo rótulo, de todo estereótipo, de toda palavra, de pessoas que nos rodeiam, de talvez até mesmo autoridades que têm dito sobre nós, que têm declarado palavras sobre nós, que têm gerado deturpação do nosso caráter, da nossa identidade. Mas nós, Pai, queremos refletir a imagem e semelhança de quem o Senhor é. Nós queremos refletir, ó Deus, o Teu caráter, o Teu amor a este mundo. Nós queremos ser os Teus filhos que se manifestam, porque a Tua palavra diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e nós somos os Teus filhos.
Mas nós não somos os filhos de caráter deturpado. Nós somos uns filhos que guardam a essência da palavra de Deus. Então, Espírito Santo, nós queremos clamar que a Tua palavra seja impregnada em nossos corações, para que o tesouro do nosso coração seja ser parecido com o Senhor, e que essa seja a nossa maior riqueza, e que esse seja o maior desejo dos nossos corações, para que possamos refletir quem o Senhor é, para que o nosso coração esteja revelando e na busca por revelar quem o Senhor é. Tu és o eu sou, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus que governa tudo e todos, o Deus que é soberano e que deu limite aos mares e que disse que a lua é para a noite e o sol para o dia. O Senhor é um Deus que nos formou com as suas mãos e que soprou em nós o Espírito sobre as nossas narinas. Nós sabemos quem o Senhor é. Então, Espírito Santo, nós precisamos da Tua ajuda e do Teu auxílio. Que o Senhor nos ajude a ter uma identidade em conformidade com a Tua palavra, ao ponto de revelarmos quem o Senhor é, ao ponto de revelarmos a Tua verdade, a Tua palavra viva, verdadeira. Ah, Jesus, nós precisamos lutar contra isso. E eu incluo nessa oração também, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos, que talvez estão aqui, ou que talvez irão assistir, ou que estão assistindo agora esta palavra, que estão sendo confrontados em sua identidade, que se sentem inseguros, não sabem quem são, não conseguem se encontrar. Eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus que pode fazer todo o reajuste, e que essa é uma obra do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito que fez de um vale de ossos secos um grande exército, e que ajuntou tudo aquilo que estava desajustado, e que trouxe vida, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, é esse Espírito que nós confiamos e acreditamos que tem o poder e a autoridade para ajustar toda a identidade dos Teus filhos nessa noite. Eu quero declarar, Pai, que o diabo não tem poder, que ele não tem legalidade, que ele não tem autoridade para confrontar a identidade dos Teus filhos e para tentar deturpá-los dentro da sua identidade, os fazendo entender que eles não são amados, que eles não são filhos e que o Senhor não tem cuidado deles. Em nome de Jesus, todo desajuste de emoções, toda insegurança, toda incerteza, que tudo isso seja lançado na cruz, e que a cruz esconda quem nós não somos, e que a mesma cruz revele quem nós somos em Ti, porque já não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor quem vive em nós, é o Senhor quem vive em nós. Então habite em nós, Espírito Santo, habite em nós, Espírito Santo, habite em nós, Espírito Santo, faça de nós a Tua casa, a Tua habitação, e que a partir disso nós possamos revelar a essência de um filho de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus, Ele nunca nos abandona. Mais uma vez eu gostaria de reforçar. No sábado nós teremos aqui na igreja o grupo familiar. Você que é jovem, pode ir na junção, fica à vontade, é livre. Você que nunca foi no Reage, é a sua primeira oportunidade. Aproveita que vai ter comida. Brincadeira. Quem tem fome come em casa.
Mentira. Mas, vem, irmão, participa desses momentos de comunhão. É isso que revela o amor de Deus. E traz o dinheiro no domingo para você comprar a cantina. Mini pizza e bolo de cenoura, amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por este culto. Muito obrigado, Pai, pelas canções que foram cantadas, pela Tua palavra, por todos que estiveram aqui e que separaram um momento para juntos cultuarmos ao Senhor em comunhão. Senhor, nos perdoe se talvez nós não conseguimos te entregar o nosso melhor, mas nós queremos assumir o compromisso de, no domingo, quando estivermos aqui, entregar o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração. Que as nossas mãos se levantem em gratidão ao Senhor. Jesus, muito obrigado, Pai, por esta semana que está encerrando. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que a Tua mão tem nos sustentado. E que não são os problemas que vão ofuscar a glória que o Senhor merece. Porque o Senhor é digno de glória e de louvor para todo sempre, Jesus. Que o Senhor possa nos dar uma quinta-feira de descanso, de paz, de refrigério. E que possamos ter uma sexta-feira abençoada, guardada pela Tua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e santas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a vida da tua família, em nome de Jesus.